Olá, alunos da Melo Viana. Eu sou Adriana, professora de língua portuguesa. Estou gravando esse vídeo para explicar como que vocês vão desenvolver a tarefa da produção de texto do PET 300 anos de Minas Gerais. É uma produção de texto do gênero carta, carta pessoal. Um tipo de texto muito pouco usado nos dias atuais, porque hoje as pessoas se comunicam geralmente pela internet. E aí perdeu-se o hábito de escrever carta. Mas para resgatar um pouquinho dessa modalidade de texto que foi tão comum, não só no nosso estado, mas em todo o mundo, há um tempo atrás, viemos agora encontrar essa proposta no PET 300 anos para comemorar essa história do nosso estado. E aí eu vou passar para vocês todas as características da carta e todos os detalhes de como se deve elaborar esta carta. Esta carta é uma proposta para que vocês escrevam um texto com o objetivo de cumprir uma carga horária de 100 horas. Essas 100 horas são importantíssimas na carga horária de vocês. Pensem que no total do ano nós temos 800 horas e esta carta equivale sozinha a 100 horas de carga horária cumprida no ano letivo de vocês. Então, não deixem de fazer essa carta de forma alguma. É uma tarefa fácil, que vocês observando todos os detalhes que eu vou passar, se tornará coisa mais simples de ser feita. A tarefa mais simples de ser feita até o momento aí dos PETs. E o que nós temos que colocar? Nós temos 6 itens para colocar nesta carta. Primeira coisa, vocês devem pensar o seguinte: o item que vem lá no início do texto é o local. Qual é o nosso município? É Bonfim. Então, vocês vão colocar Bonfim, vírgula, e a data do dia que vocês estiverem fazendo a carta. Coloca-se o numeral do dia, o mês em palavra e o ano em numeral. Depois eu vou mostrar uma pronta para vocês virem como fica. Depois do local e da data, vocês têm que colocar uma saudação na linha de baixo, do jeito que eu vou mostrar no modelo. A saudação deve vir com um vocativo. O que é o vocativo? É a pessoa a quem você se dirige. Então, pensando que é uma carta, o PET 300 pede que vocês escrevam a carta a um amigo, a um colega, pode ser um parente que você não vê há muito tempo. Se você quiser escrever a alguma pessoa imaginária, tudo bem, a uma autoridade, só que aí vai mudar o tom em que você usa as palavras. Sendo uma carta pessoal, você escreve com informalidade, com intimidade. Se for a uma autoridade ou uma pessoa que você não tenha muito contato no dia a dia, você terá que usar uma linguagem mais formal, uma linguagem mais culta. O mais fácil é você utilizar alguém do seu dia a dia, do seu convívio, para que tenha a informalidade do texto e você consiga escrever com mais facilidade. Depois da saudação e do vocativo, nós temos o item 3, que é uma introdução com apresentação. O que é isso? A introdução é o momento em que você vai se apresentar no texto. Esta carta, ela faz parte de um concurso. Além do cumprimento da carga horária de 100 horas, é um concurso onde 3 cartas serão selecionadas no estado de Minas Gerais. E aí, a nossa escola vai selecionar as melhores
que serão encaminhadas à Secretaria de Educação, e aí lá na Secretaria de Educação haverá uma nova seleção enviando 3 cartas finalistas para o governador. Então, essas cartas que forem selecionadas automaticamente serão divulgadas. Vocês aqui no item 3 deverão, portanto, se apresentar, colocar seu nome, colocar coisas pessoais que te identifiquem, o nome da escola. Depois no modelo eu vou mostrar tudinho isso para vocês. No item 4 vem o desenvolvimento. No desenvolvimento, vocês terão que abordar um tema que foi estipulado para a sua turma. O PET 300 pede 10 eixos temáticos. São 10 temas que são pedidos para serem abordados nas cartas. Porém, como nós temos muitas turmas, cada turma vai desenvolver um tema. Esse tema foi estabelecido pela direção e a supervisão e vai ser colocado para vocês no final. Qual é o tema que a sua turma deverá abordar? No exemplo que eu fiz, eu abordei um tema e eu vou mostrar para vocês direitinho como isso foi feito. Então, aqui no desenvolvimento é a parte que você vai falar do que você mais gosta em Minas Gerais. O que tem de bom em Minas Gerais? O que tem de bom em ser mineiro? É o momento de você exaltar e homenagear o estado pelos seus 300 anos, que serão completados agora no dia 2 de dezembro. Por fim, o 5 é a conclusão. O que vai ser a conclusão? É a despedida. É o momento em que você se despede dessa pessoa para quem você está escrevendo. Considere que você é o remetente e esta pessoa, o seu interlocutor, é o destinatário. Se é uma pessoa íntima, você vai se despedir de forma bem íntima, amigável, com alguma coisa bem comum, vocabulário bem comum entre vocês, tá? Caso seja uma autoridade, aí a despedida é formal, como por exemplo, atenciosamente, cordialmente, então seria algo mais formal. E para finalizar, a sua assinatura. Então, são 6 itens que não podem faltar na sua carta. Agora, eu fiz uma carta com um personagem fictício, tá? Eu criei um nome de uma aluna, que seria supostamente a aluna da Escola Estadual Melo Viana, para que sirva de exemplo para vocês. Vejam só, como primeiro de tudo é o local e a data, o que nós vamos fazer? Bonfim, vírgula, 5 de novembro de 2020, que é a data de hoje. Então, observem que eu não deixei parágrafo para começar. É isso mesmo. A gente começa na beirada da margem sem deixar parágrafo. Letra maiúscula somente em Bonfim. Todo o resto minúsculo e numeral. Não coloquem a data em palavras e nem o mês em numeral. Tem que ser em palavras. Salta uma linha e com letra maiúscula sem deixar parágrafo. Estimada amiga Simone. Simone, no caso aqui, é o destinatário da minha carta. Aí o que eu faço? Vírgula. Tem que colocar uma vírgula depois do vocativo. Aqui eu tenho a saudação, estimada amiga, e Simone, o meu vocativo. Eu escolhi fazer como se fosse uma amiga, uma pessoa íntima, uma pessoa que mora em outro lugar e que está distante, portanto, e eu sinto saudades. Vamos saltar novamente uma linha
E agora sim, nós vamos deixar parágrafo. Aí começa a terceira parte, que é a introdução. Então, na introdução, eu tenho que fazer a apresentação. Aí eu coloquei: eu sou Jordânia Lima Soares, vírgula, estudante da Escola Estadual Melo Viana, vírgula, tenho 12 anos e estou no 7º ano do ensino fundamental, ponto. Aqui eu já estou apresentando o remetente, que é essa pessoa que eu criei aqui para ser uma aluna da nossa escola. Então, é isso que você vai fazer. Coloca: eu sou, o seu nome completo, vírgula, estudante da Escola Estadual Melo Viana, vírgula, quantos anos você tem, em que série você está. E aí, ponto. Tenho um irmão e uma irmã mais novos que eu e que são importantíssimos em minha vida. Não consigo imaginar minha casa sem eles. Meus pais também são essenciais em minha vida. Estão sempre se empenhando para que nós possamos crescer no caminho do bem, da justiça, do amor ao próximo. O que eu fiz nesse parágrafo? Depois de eu me apresentar, eu falei um pouquinho da minha família, dos valores que a minha família me passa. Isso é importante para mostrar os valores das famílias mineiras. O que são os valores da sua família? O que são as coisas importantes na sua família? É uma maneira de você se identificar, de você se apresentar na carta. Depois eu ponho outro parágrafo e aí eu vou falar da minha cidade. Porque aqui eu entro na parte do desenvolvimento, onde eu vou abordar um dos temas estabelecidos pelo PET, que é o tema que vai ser escolhido para a sua turma. Então, no meu caso aqui, eu coloquei o tema relacionado à arquitetura barroca, que é uma característica marcante da nossa cidade. Eu escolhi falar sobre esse tema para servir de exemplo a vocês. Aí eu disse o seguinte: minha cidade é pequena, mas bastante antiga. Por isso tem muitos traços da arquitetura do período colonial. Aí eu coloquei 2 pontos para explicar esses traços da minha cidade. Aí eu disse: as ruas são calçadas com paralelepípedo e há muitos casarões conservados nas características da época. Que época é essa? O período colonial, né? Que é o período quando a nossa cidade foi fundada. Porém, o que mais se destaca no cenário de minha cidade é o Santuário Senhor do Bonfim, construído com as marcas do barroco. Eu amo minha cidade. Não conseguiria me adaptar em um grande centro, porque nasci e sempre vivi aqui no sossego do interior, ouvindo os pássaros ao amanhecer e a cigarra ao entardecer. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um pouquinho das características físicas da cidade, com as características do barroco, do período colonial, né? Um prédio marcante aqui com características do barroco. O maior característico do barroco na nossa cidade é o santuário e os casarões. Citei as duas coisas. E depois, para falar um pouquinho sobre o nosso estilo de vida do interior, eu ressaltei o nosso sossego, os pássaros, a cigarra que a gente sempre ouve todos os dias aqui no nosso entorno. Características da nossa natureza, né? Da nossa paisagem. E aí, para falar um pouquinho mais do povo mineiro, eu disse o seguinte: o povo mineiro é hospitaleiro e acolhedor. Aqui nunca falta um cafezinho quente e um pãozinho de queijo para saborear. Quando tiver um tempinho, dê uma passadinha por aqui para nos visitar, querida amiga. Estou com saudades. Nesse pedaço, eu já estou me preparando para despedir.
que é onde eu falo da hospitalidade do povo bonfinense, né, o povo mineiro, e eu falo que eu estou sentindo saudades, convido a pessoa, essa amiga Simone, para vir me visitar. E aí eu me despeço, que é a parte do item 5, conclusão, despedida. Até qualquer dia, que é a minha despedida. E depois salto uma linha no meio da página, olha que eu coloco centralizado, um forte abraço, vírgula e a assinatura. Jordânia Lima Soares. Isso, portanto, é o exemplo da carta que vocês devem fazer.